Fala, visionários! Beleza? Thiago Lima, do canal Pega a Visão Fla. Flamengo empata com São Paulo e Sampaoli cada vez mais sozinho. Marcos Braz nega relacionamento ruim e somente Rodolfo Landim defende a permanência de Sampaoli. Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso canal Pega a Visão Fla. É isso aí, rapaziada. Mais uma vez o rubro-negro empata no Maracanã e dessa vez com protestos da torcida. Rapaziada, o clima aí ficou muito ruim. Já vem ruim, na verdade, né, dos últimos dias. Então, o Flamengo aí protagonizando aí mais outro papelão em casa, empatando com o São Paulo e o Brasileirão cada vez mais distante da conquista. Então, assim, rapaziada, a gente aqui fica muito triste com relação a essa situação que o Flamengo vem passando, né, entre o treinador, né, o Sampaoli, e o elenco, né, depois do último fato aí ocorrido, né, com relação ao Pedro. Isso desencadeou aí uma situação onde essa bola de neve cada vez mais só vai aumentando e o clima cada vez mais vai ficando pesado. Mas o Marcos Braz, rapaziada, o Marcos Braz nega, ele diz que não tem nada. Não é possível. A gente está vendo uma coisa e o Marcos Braz está vendo outra. Infelizmente, é triste, né, a situação. A diretoria aí tentando passar pano para a situação, né? Não levando em consideração a torcida, né? Que está pé da vida, né? Magoada, chateada com os últimos resultados que o rubro-negro vem apresentando. E o Marcos Braz, para completar, tenta aí passar pano, minimizar a situação onde aí o clima está fervendo, né? Esse vulcão aí está em erupção, rapaziada, porque o Sampaoli, ele praticamente aí perdeu o elenco, ele está sozinho. Um ou outro que ainda apoia, né, o treinador. Mais de 50% do elenco aí é contrário ao trabalho do treinador. E essa situação ela só vem piorando. E agora a gente tem muito receio de que essa situação prejudique até a própria classificação aí para a final contra o Grêmio, né? Esse filme que eu já vi, né, acontecendo contra o Fluminense, onde nós tínhamos a vantagem, né, de 2-0 e a gente deixou escapar naquela humilhante derrota de 4-0, né, na ocasião. 4-0, 4-1 para o Fluminense, onde o Flamengo ali foi ridículo, né? Foi patético, foi vexatório, né? Aquela derrota ali, onde o elenco não correu pelo treinador. Ali ficou nítido de que já não dava mais. E agora a gente teme novamente, já fomos eliminados aí da Libertadores, que era um sonho da torcida em ser tetracampeões aqui dentro do Maracanã, né, dentro da nossa casa, e agora a gente vai ter que assistir um outro clube ser campeão dentro do Maracanã, né? Então, assim, o clima aí, assim, os últimos acontecimentos para a reta da temporada, né, vai ficando cada vez mais hostil, né, vamos dizer assim. A torcida questionando bastante, os jogadores que não se entendem com o treinador, e o treinador também não faz questão em querer mudar esse cenário, e aí a gente teme muito, porque o ano pode ir por água abaixo para o rubro-negro. Rapaziada, eu aproveitei aqui, mediante essa situação em que o Sampaoli está passando esse pano aí, né, querendo minimizar a situação, eu acabei aqui trazendo para vocês as aspas que ele foi ali arguído ali na zona mista, e aí eu vou trazer aqui para vocês aqui na íntegra a resposta aí do Marcos Braz, né, que passou o pano para a situação com relação a esse momento aí do elenco com o São Paulo. Então vou ler aqui para vocês, abrindo aspas aí para o Marcos Braz, né? Não acredito nisso.
que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador. Todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva, né? A situação aí do Pedro, que não tem como controlar. E o Flamengo, como instituição, tomou as atitudes e as pessoas do departamento, né, entenderam isso e a vida seguiu. Tivemos uma vitória contra o Olímpia aqui. E, no caso ali, ele dizendo que ele passou na zona mista e não foi perguntado por ninguém em relação ao elenco. E aí, subsequentemente, simplesmente fomos eliminados. Então, assim, o Marcos Braz aí minimizando a situação, dizendo aí que que ele não tem problema ruim e que o Flamengo venceu do Olímpia, passou ali da outra vez na zona mista e ninguém questionou com relação ao ambiente. Mas isso já vem sendo debatido, Marcos Braz. Já vem sendo debatido, já a torcida, vários outros canais, né, outros veículos já vêm trazendo essa informação que o ambiente não é legal e tá notório, tá na cara, né? Só não vê quem não quer, né? E eu aproveitei aqui, rapaziada, para trazer aqui para vocês um corte aí de um pedacinho de vídeo aí da galera lá do ge.com com a Letícia Marques, onde eles estão aí falando dessa questão do jogo e também a defesa, né? A única defesa que o São Paulo tem é do Landim ali, que, né, brigou pela sua contratação. Então eu vou deixar aqui para vocês esse corte desse vídeo aí para vocês, para que vocês aí possam também tirar as suas conclusões. E caso você queira, né, desabafar, falar alguma coisa aqui nesse vídeo, você pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você está achando dessa situação toda que o Rubro Negro vem atravessando. Beleza, rapaziada? Então, vou ficar por aqui, mas antes disso, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que vem curtindo, compartilhando os nossos vídeos, né? Fazendo a inscrição no nosso canal. E você que está chegando agora pela primeira vez, ainda não é inscrito, faça essa sua inscrição aqui com a gente, dá essa moral aqui pro nosso canal. A gente está buscando aí o crescimento cada dia mais e eu conto muito com a inscrição de todos vocês que possam fazer essa inscrição, né, e se juntar à nossa família aqui do canal Pega a Visão Fla. E para quem já é de casa, né, dá aquela moral aqui pra gente, deixa aí o seu like, amassa o like para que a gente possa mandar aí um recado para o YouTube que o nosso canal tem relevância, beleza, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês que me acompanham e Pega a Visão Fla! A diretoria optou por manter o Sampaoli, pelo menos em um primeiro momento. Essa foi a escolha deliberada, ou eles meio que, vamos deixando para ver o que vai acontecer. Só cai em caso de eliminação precoce, entre aspas, né, na semifinal da Copa do Brasil, ou se perder na final, a final ainda é em setembro, então não é tão longe assim na temporada. Passa um pouco pra gente o momento do Flamengo, que ontem, né, poderia ser uma chance de tentar colocar um pouco mais de paz, e o time joga mal, fica muito perto de ser derrotado, e é salvo da derrota por um pênalti ali, aos 40 e tantos do segundo tempo. Assim, Natan, eu acho que tudo que eu falar aqui talvez pareça até um pouco repetitivo, porque eu tenho certeza que o Fred em algum momento já falou, ou o Caê até que participou esses dias também já tenha falado, porque o cenário não vai mudar muito nesse... Não, mas é por isso que a gente, como foi lá logo depois do jogo, acabou não dando para ninguém falar muita coisa. Vou falar, eu acho que é muito, muito natural, assim. A decisão da contratação do Sampaoli foi do Rodolfo Landim. O presidente escolheu, o presidente gosta dele, gosta do trabalho. Não foi a primeira vez que o Landim tentou trazer o Sampaoli para o Flamengo, mas por questão de agenda nunca conseguiu que a contratação fosse feita. Então, o Sampaoli é o cara do Landim, além de Marcos Braz, além de Bruno Spindel, que, claro, tem suas responsabilidades na contratação, é óbvio. Mas, assim, o Sampaoli é o nome do Rodolfo Landim. Então, a demissão vai ter que partir do presidente Rodolfo Landim. Quando ele entender que não funciona mais, que não dá mais, aí o Sampaoli não será mantido no cargo. Porque a decisão foi única e exclusivamente dele. Ele é um cara que delega muito as funções, né? Assim, claro que o Marcos, por ser o vice-presidente de futebol, tem autonomia para muitas decisões, teve autonomia nas outras trocas, mas o presidente sempre participa. E agora, eu acho que essa situação, essa escolha pelo Sampaoli, foi muito do presidente.
Ponto. Porque é o cara que gosta do estilo de jogo do Sampaoli, é o cara que queria, e é isso. E natural que o Flamengo ser eliminado numas oitavas, da Libertadores, no caso, tenha feito que a situação do Sampaoli ficasse um pouco mais cautelosa e fosse um pouco mais avaliada, seja pelo Marcos, pelo Bruno, pelo departamento inteiro de futebol ou pelo presidente. Mas naquele momento, depois da eliminação, o Flamengo optou por segurar o Sampaoli, e aí, claro que na decisão do presidente, porque você tem, no caso, a decisão da Copa do Brasil, né? Uma semifinal de Copa do Brasil, que o Flamengo tem 2-0 de vantagem. É um resultado até um pouco mais tranquilo, eu diria, assim, 2-0 de vantagem, decidindo no Maracanã, se torna até um cenário um pouco mais favorável do que era, por exemplo, o jogo contra o Olímpia, apesar do Flamengo ser superior ao Olímpia, por exemplo. Mas, assim, tem 2-0, decide no Maracanã. Então, eu acho que tratou-se ali como um pouco mais uma situação um pouco mais calma. Vai classificando do Grêmio, você ganha um pouco mais de respiro, já que daqui a um mês só é a final. Só que, além disso, você tem outras situações que eu acho que são muito extra-campo, porque é esse distanciamento que o Sampaoli tem de algumas peças. E aí, Natan, eu acho que é uma coisa importante a gente falar, que é o seguinte: o Sampaoli é isso. Ele sempre foi isso. Ele era isso no Atlético Mineiro e ele era isso no Santos. Ele é uma pessoa que tem uma personalidade difícil, ele é um cara que dialoga muito pouco com o elenco. Então, o Flamengo, o Braz, o Spindle e o presidente Rodolfo Landim contrataram o Sampaoli sabendo que ele era assim. Então, eu acho muito, muito estranho tanto espantamento em relação à personalidade dele, se todo mundo sabia que ele era assim. E aí você tem algumas situações que o Flamengo entende alguns erros do Sampaoli. A gente já trouxe aqui, por exemplo, o fato dele demorar a mexer, né, algumas substituições em algumas partidas. Ontem, ele ter tirado o Arrascaeta no intervalo espantou também alguns jogadores, espantou também a direção. Algumas decisões que ele tem como técnico, no direito dele, que não agradam ao Flamengo, assim, falando ao Flamengo num todo, né? Assim, no departamento de futebol, envolvendo os jogadores e os dirigentes também. O cenário é esse hoje, assim, o empate com São Paulo é amargo para a diretoria, é amargo para os jogadores, principalmente por ter sido no Maracanã contra os times reservas, o time reserva de São Paulo, desculpa. E agora você tem o jogo do Grêmio, que eu acho que de fato é o jogo decisivo, assim, porque você tem uma vantagem, você ser eliminado no Maracanã com 2-0 na frente, não sei se o São Paulo ele resiste, porque acabou o ano praticamente, são 15 pontos para o Campeonato Brasileiro. Apesar do Flamengo sempre vir a público na figura do Bruno Spindel ou do Braz, que são as pessoas que mais falam, e eles sempre falam que acreditam no Campeonato Brasileiro, é difícil pra caramba, gente, ainda que tenha um turno inteiro pela frente. São 15 pontos. Então, uma eliminação na Copa do Brasil muda toda a temporada. E aí, muda toda a temporada na decisão do presidente Rodolfo Landim, que é ele que vai canetar. No português, claro, assim, se continua depois de uma eliminação, se continua depois de uma classificação, porque ele pode querer mudar também depois de uma classificação, não sei. O futebol é imprevisível, eu diria, Natan. Mas o cenário é esse, assim. Eu acho que o que mais incomoda talvez tenha sido essa eliminação contra o Olímpia, né? Porque o Flamengo vinha de bons resultados. São 2 derrotas em quase 30 jogos. Então, assim, resultado tinha. Falta performance. E ainda é um outro lado nesse trabalho do Sampaoli, Natan.